que semana passada nós começamos uma série, Planeje e Haja. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem uma vida sem propósito. Para onde você está indo? Não sei. O que você está fazendo? Não sei. É interessante porque Deus vem compartilhando no meu coração o poder de ter uma vida com propósito. O poder de ter uma vida que tem direções, tem alvos. Eu defini os meus alvos, eu espero. Semana passada, ficou baba definir alvos, sim ou não? Ficou muito fácil. Semana passada eu te dei a cartilha, é só você escrever na frente. Ficou simples. E eu cheguei a semana, eu falei, eu vou definir meus alvos. Nas 40 horas de jejum, eu vou entregar lá os meus alvos. E, nas 40 horas do dia 27, 28, 29, eu vou consagrar os meus alvos. Um eu vou deixar porque os pastores vão orar. Nós vamos orar por esses alvos. Mas um eu vou colar na porta do meu armário, porque eu vou ver. Você vai ver o culto da virada de 2017 para 2018. Eu vou trazer meus alvos aqui e eu vou te mostrar que tudo que estava naqueles alvos vai ser cumprido pelo poder do Espírito Santo. Agora, para isso, eu planejo. E você acha, hoje eu estava conversando com o pastor, fiz discipulado, pela graça de Deus, Deus tem nos feito uma igreja poderosa no ABC. Nós já somos 8 igrejas da supervisão só do ABC. Só no ABC nós somos 8 igrejas. E hoje eu estava com um dos pastores, e esse irmão estava falando de planejamento para ele. Eu falei, nosso sonho é dia 1/7, batizar 150 pessoas, só da Dínamo Santo André, lá no Parque Central. E o nosso alvo é que todas as igrejas, só do ABC, não é todas as igrejas da Dínamos não, só da nossa supervisão do ABC, batize 300. Já mandei o convite para o prefeito, que eu falei, prefeito, essa cidade nunca fez uma festa tão linda, igual vai ser dia 1/7. Aí eu falei para ele assim, você tem que colocar alvo, porque alvo te leva a depender de Deus. Quando você coloca o alvo, você tem que depender de Deus. E aí você planeja e haja. Haja não é porque eu vou sair adoidado querendo fazer alguma coisa. Haja porque eu estou confessando a palavra. Cada irmão nesse semestre vai ganhar alguém para Jesus. Sua família vai se converter. Sua casa vai se dobrar. Você vai chegar na padaria, na escola, no lugar, onde você estiver, no cemitério, você vai declarar o haja de Deus, as pessoas vão se converter. Eu estou assim, eu abri um grupo. Eu falei, esse semestre, porque se o pastor não tiver paixão por alma, quem vai ter na igreja? Eu não é? É nada, você tem que ter paixão. Não põe na minha conta não. Mas esse semestre eu abri um grupo chamado Um Salvo por Dia. Coloquei lá, quem está no grupo comigo, nesse grupo? Esses irmãos aí. Coloquei só os peão que é bruto. Maurício pega uma caixa de som e vai para o meio das comunidades. Rapaz, eu não faço isso mais de jeito nenhum. E ele põe a caixa de som 7 horas da manhã, você imagina? Numa cúpula de vidro blindado, 7 horas ele começa a acordar o pessoal nas comunidades, começa a pregar Jesus e faz apelo. E tem os irmãos aí. E eu falei, eu preciso disso para a minha vida. E agora, irmãos, nós começamos esse grupo. Coloquei lá, acho que tem 29 pessoas no grupo. 29 pessoas já levaram mais de 50 pessoas a confessar Jesus em 15 dias. Eu parto sozinho, levei 2 pessoas a confessar Jesus. E uma foi vindo para cá. Quando eu entro no Uber, eu já entro assim com sangue no olho. Eu já sento, boa tarde, boa tarde. Alguém já disse, Jesus te ama? Os caras, já? Você morrer agora, você vai para onde? Não sei. Agora pegou. Eu sei. Você crê na Bíblia? Creio. Sabe o que a Bíblia diz? Porque você precisa para ir para o céu? O quê? Confessar Jesus com a boca e o coração. Hoje ganhei um para Jesus, ele entrou aqui no prédio da igreja, viu o prédio da igreja, já peguei o Facebook dele, já vai para a célula, vai ser um dos que vai batizar, lá no dia 1/7, vai ser. Agora você fala, pastor, você planejou, e agora é o poder do que você faz. Aí eu mandei para minha esposa, porque eu gravo os áudios de quem evangeliza, põe aqui, coloco aqui no bolso, e mando ver, porque aí eu mando para os irmãos para encorajar a fé deles. Mas lá no grupo eu estou fraquinho, Wellington. Os irmãos corajam a minha fé. Hoje viemos para Paulista, aqui 50 salvos. Vai devagar, irmãos, deixa o pastor brilhar. Tem que deixar, dar primazia para o pastor. E aí, eu falei, Senhor, esse ano, eu estou levantando todo dia e falo, hoje eu vou pescar alguém. Aí você fala, eu mandei para minha esposa, ela falou, nossa, é ousado, não tem nada de ousadia não, estou declarando o haja de Deus. A hora que eu vejo, já abri a boca. Quando eu falo, alguém já disse, Jesus te ama, já foi. Acabou, aí não tem como terminar. Aí o negócio desemboca. Aí tem gente que vai dizer não. Semana passada eu evangelizei o Uber, mandei o áudio para os irmãos que eu falei, esse aqui tá fácil, esse aqui tá salvo. Aí soltei o play, tá. E o cara se abriu, aquela coisa. Chegou no final, quer aceitar Jesus?
Ele falou, rapaz, acabaram de fazer uma outra chamada do Uber para mim, tem que ir embora. Ele não entendeu nada da mensagem. Mandei para os irmãos que eu falei, vai acontecer isso também. Vai ter gente que não vai querer, mas eu quero declarar, até o final desse semestre, você vai ver alguém se batizando da sua casa, da sua família, do seu local de trabalho, do ônibus, do lugar que você está, do Uber que você vai entrar, do táxi. O mover de Deus está sobre a sua vida. Agora, pastor, qual o poder? O poder, você imagina, isso aqui eu não estou fazendo cena para você não, isso aqui é o meu dia que eu estou vivendo. Em 2017, a partir de 2017, a Bíblia diz para aquilo que você conduz as suas palavras, isso tem poder. Em 2017, eu estou levantando e já piso, toma diabo, toma diabo, toma diabo, toma, 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 eu sou filho de Deus, eu tenho poder do Altíssimo. 2017 é o seu ano, é a sua história, é o seu momento, tudo vai acontecer. Ai, pastor, isso aí nem é palavra positiva. Você é filho de Deus, é mané. Mané é palavra positiva. Filho de rico precisa de palavra positiva para declarar que vai trocar de carro. Seja sincero. Você acha que o filho do Bill Gates chega na escola e fala, eu estou pensando, eu não sigo esse pessoal aí, mas ontem eu vi uma postagem do Neymar, uma bela de uma Ferrari. Você acha que precisa de palavra positiva para o Neymar, que o passe dele hoje, sei lá quanto está valendo, uns 300 milhões. Você acha que precisa de palavra positiva para falar, vou comprar uma Ferrari ano que vem, vou comprar. Aí o outro olha e fala, para de palavra positiva, não funciona. Sabe por quê? Porque ele declara o que já é. Sabe por que quando você declara não é palavra positiva? Porque você declara o que já é. Sua família já está salva, seus negócios já estão abençoados, sua casa é próspera, seu casamento é frutífero. Você declara o que já é. E aí nós precisamos de planejar. Porque quando nós planejamos, quando existe esse planejamento eficiente, o que acontece? A vida cristã não é esse improviso que a gente acha, não. Esse negócio improvisado, é Deus que sabe. Semana passada eu falei disso. A vida cristã é gente que sabe de onde está e para onde vai. Eu sei onde eu estou, mas eu sei que Deus me chamou para ser. E sabe qual é a loucura da vida cristã? É que a gente vive como se aquilo que Ele falou já estivesse acontecendo, porque aquilo que Ele diz já existe. Agora eu te pergunto, todo crente vive isso? Quem tem promessa de Deus aqui, diga aleluia. Já viu aquela música? Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tem a fé mas é mentira. Quem tem promessa morre. Tem gente que morre no meio do caminho, morre antes de ver as coisas acontecendo, morre antes de ver a prosperidade chegando, morre antes de ver a cura se executando, morre antes de ver o casamento estando abençoado. Por quê, pastor? Porque a pessoa só vira a boca para declarar derrota, não tem planejamento, não sabe para onde vai. Quer dizer, nós vamos ser uma igreja exitosa nessa região. Você vai colocar os seus alvos, você vai definir, olha, eu estou aqui hoje, mas essa não é a realidade da minha vida. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou doente, hoje eu estou com dificuldade financeira, hoje eu estou com crise, hoje eu estou com a vida espiritual derrotada, mas não é isso que Deus diz sobre mim não, não é essa a verdade que Deus diz sobre mim. A verdade que Deus diz sobre mim está lá, é que eu sou próspero, frutífero, abençoado. E quando você faz um planejamento, toda a vida cristã, ela não é baseada no improviso do que acontece, não é aquela coisa de você estar à deriva daquilo que vai acontecer, mas é você saber o que Deus tem para você, e você declarar aquilo que Deus tem para você. Todo homem de Deus vai ter 3 percepções de Deus, quando ele vai planejar. Primeiro, aonde você está, diga onde estou. Deus sempre nos mostra onde nós estamos. Todo homem que se depara com a glória de Deus, ele vai perceber onde ele está. Com Deus, o amor de Deus não é um amor falso. O amor de Deus não é aquele amor que finge, não é aquele amor que tem medo. Já viu aquele marido que a mulher tem medo de falar quem ele é de verdade? Se eu falar para ele quem ele é, ele me bate. Já viu aquele irmão que o pastor tem medo de falar alguma coisa para ele? Se eu falar, o irmão vai me bater. Então, o amor de Deus não tem medo de dizer onde nós estamos, de expor a realidade para nós. O amor de Deus não tem medo. Por quê? Porque o amor de Deus não é fundamentado numa mentira, ele é baseado numa verdade. E ao contrário do que às vezes a gente crê, verdade é amor. Falar verdades em amor. Mas é interessante, porque o confronto de Deus é diferente desses confrontos que você escuta por aí. É que você é um safado, você não presta. Não, o confronto de Deus não te deixa para baixo. O confronto de Deus não te deixa. Você entra num prédio de igreja, quando você é confrontado por Deus, você não sai pensando em desviar ou nunca mais voltar. Meu Deus do céu, o pastor pregou aí, eu sou tudo isso de mal, de errado.
né? Crucificam. Não, você sai dali impulsionado. Eu vou, eu posso. Deus me mostrou onde eu estou só para me mostrar onde Ele quer me colocar. Vira para quem está ao seu lado, para todas as vezes que Deus te mostra aonde você está, é porque Ele quer te mostrar aonde Ele vai te colocar. E aí, todo homem de Deus, primeiro, ele tem a visão de onde ele está. Em 2017, você começou 2017, e a minha pergunta: onde está seu casamento? Onde estão as suas finanças? Aonde está a sua família? Aonde está a sua vida profissional? Aonde está a sua empresa? Aonde está a sua vida espiritual? Aonde está a sua liderança? Deus te mostra onde você está. Essa é a primeira visão que um homem de Deus tem. Na verdade, antes dessa, Deus mostra já primeiro, antes de tudo, aonde Ele quer te colocar. Aí depois Ele te mostra onde você está. Mas Ele te mostra também, além de onde você está, aonde Ele quer te colocar. Quais são os lugares? Eu quero te dizer, Deus não tem projetos pequenos. Deus não tem projetos mais ou menos. Se isso pudesse entrar na sua cabeça, a revelação do amor de Deus por você. Eu estou procurando escola para minha filha. Você acha que eu estou procurando a pior? Você acha que eu falei para minha esposa, pesquisa aí, a pior a gente põe ela? Não, seja sincero, você acha que eu fiz isso? Mas por que a gente tem essa concepção de Deus em relação a nós? Agora eu como pai, dentro daquilo que eu posso, eu vou dar o melhor. Deus como seu pai, Ele pode tudo, Ele vai te dar o melhor em 2017. E aí Deus te mostra aonde Ele quer te colocar, os lugares que Ele quer te colocar. Meu irmão, essas promessas vão se cumprir na sua vida. Você vai ver essas promessas sendo executadas na sua história. Você vai ver o que Deus disse acontecendo. Mas aí depois que você tem a visão de onde Deus quer te colocar, e aí você percebe aonde você está, Deus te dá um passo a passo. Porque a vida cristã é uma atitude de uma resposta diária. Não é aquela coisa de, ai, Deus vai fazer, já viu isso? Já viu esse negócio, entreguei na mão de Deus? Isso é a pior frase de crente que tem. Quando o irmão fala, entreguei na mão de Deus, quando eu vou conversar com a esposa, e aí irmã, como está seu marido? Pastor, entreguei na mão de Deus. Eu falei, esse cara está lascado, esse está perdido, porque entreguei na mão de Deus é aquele sentido de que assim, ó, já cansei, não aguento mais, entreguei na mão de Deus. Não, entreguei na mão de Deus é um problema quando é desenvolvido assim. Deus te mostra atitudes e práticas que precisam ser mudadas, coisas que vão sendo transformadas. Ele vai te mostrando, olha, para o lugar que eu quero te colocar, isso aqui já não combina mais com a sua vida. Para o lugar que eu quero te colocar, tem que orar todo dia, tem que acordar um pouco mais cedo. Para o lugar que eu quero te colocar, tem uma realidade, um nível espiritual. Para o lugar que eu quero te colocar, tem um nível de excelência. Para o lugar que eu quero te colocar, você vai precisar de acordar um pouco mais cedo, ler um pouco mais, perceber um pouco mais o mercado. Para o lugar que eu quero te colocar, você precisa ser mais fiel, generoso. Por quê? Porque você vai perder o medo, você não pode ter vínculo com uma mão. Para o lugar que eu quero te colocar, você precisa estar com um casamento mais sólido. E aí Deus te mostra aonde Ele quer te colocar, aonde você está e o processo que Ele vai te levar a trilhar. E quando nós falamos sobre isso, Abraão é o símbolo de alguém que teve clareza dessas três coisas. Primeiro, clareza de onde ele estava. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha clareza de onde ele estava. Abraão estava na terra do seu pai, no país do seu pai, debaixo da provisão do seu pai. Abraão estava na terra de Ur dos Caldeus, estava ali, naquele ambiente de conforto, ali que ele estava. E aí Deus mostra para Abraão o lugar que Deus queria colocá-lo. Deus fala o que para Abraão? Abraão, eu vou fazer você pai de multidões. Abraão estava no meio de uma terra, no país do pai dele. Abraão era estéril, essa era a realidade dele, esterilidade, num lugar de crise, porque ele não frutificava, não tinha filhos, mas por outro lado de conforto, porque estava com os pais. E Deus chama esse homem, um homem estéril, um homem que tem o seu conforto, e fala, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar, lugar que Deus queria colocar. Mas aí Deus fala algo, eu te engrandecerei e farei de ti uma grande nação. Não é uma loucura isso? Mas aí Deus fala para ele, eu vou te dar o passo a passo. Qual era o passo a passo? Pega as suas coisas agora e sai da sua terra. Você vai peregrinar comigo no deserto. O passo a passo de Deus é que levaria ele a peregrinar. E mais que isso, o passo a passo de Deus era, Abraão, através da sua mulher vai vir a sua descendência. Sabe o que eu quero o passo a passo de Deus? Deus estava dizendo, Abraão, continua tentando, continua treinando. Eu penso que Abraão gostou dessa promessa.
Porque todo dia ele falava para a esposa dele: precisamos treinar. Que Deus prometeu, Deus vai cumprir. É através dessa mulher que Deus vai levantar uma grande posteridade. E aí o que Deus faz então? Tira Abraão desse lugar, mostra o lugar que Deus queria, mas Deus dá um passo a passo para Abraão. E hoje nós estamos falando sobre governe os resultados da sua vida. Você consegue compreender o quanto é importante a percepção das três realidades? O lugar que Deus quer te colocar, o lugar que você está, e aquilo que Ele quer que você faça hoje. As medidas que você precisa tomar hoje, as mudanças que você precisa tomar no ano de 2017. Não é para amanhã, é para hoje. Onde Deus quer te colocar em 2017? Quais são as práticas que precisam ser alimentadas? Agora, você pode governar os resultados da sua vida. Sua vida não precisa ser esse improviso. Sua vida não precisa ser aquela coisa, vai acontecer se Deus quiser. Não, Deus quer. Você determina alvos que estão no centro do coração de Deus, e você vai declarando até ver aquilo acontecer. Você vai profetizando até ver aquilo sendo desenvolvido. E Abraão é esse símbolo. Viver na dependência é um reflexo de alguém que percebeu o propósito de Deus. A grande questão é que nós não podemos espiritualizar uma vida sem planejamentos. E quando nós olhamos para Jesus, lá em Lucas capítulo 14, verso 28, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 14, verso 28, olha o que a Bíblia diz, Jesus nos ensinando a planejar. Lucas 14, 28, olha o que a Bíblia diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, Lucas 14, 28 a 31, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele, contra ele com 20.000? Olha aqui, Jesus está nos dando uma fórmula de planejamento. Jesus está dizendo, e Ele está nos dando aqui 3 conselhos para que você governe os resultados da sua vida. Vira para quem está do seu lado e diga: 3 conselhos para você governar os resultados da sua vida. Quantos aqui gostariam de obter os resultados que você tem sonhado e que você sabe que Deus tem para você? Jesus nos dá 3 conselhos aqui. A primeira, Jesus diz: olha, se um homem sai a construir uma torre, ele primeiro senta e calcula se com quanto dinheiro que ele tem vai dar. Primeira coisa que Jesus está falando: você sabe quanto vai custar essa torre? A torre aqui fala do seu projeto. A torre aqui fala do que você está sonhando. Pastor, eu quero ampliar meus negócios. Você sabe quanto vai te custar essa torre? Pastor, eu quero me intensificar espiritualmente. Eu quero ver minha família se batizando. Você sabe quanto vai custar essa torre? Pastor, eu quero ter um casamento mais abençoado em 2017. Eu quero ter uma vida conjugal mais abençoada. Você sabe quanto vai te custar essa torre? Essa é a primeira pergunta de Jesus. Na verdade, Jesus está dizendo: olha, alguém que sai a planejar primeiro. Primeiro ponto para você governar os resultados da sua vida: sempre avalie quanto isso vai te custar. Sempre avalie aquilo que você quer, avalie se de fato você quer. Aqui, Jesus está dizendo: olha, avalie o preço. Quando eu falo de preço aqui, eu não estou te falando do preço no esforço próprio. Não, vai ter preço, pastor, agora eu vou ter que fazer isso, agora eu vou ter que fazer aquilo. Não, esse preço, o genuíno preço já foi pago por Jesus na cruz. Mas eu não posso negar para você, toda obra tem um preço. Tem ou não tem? Tem um casamento abençoado, tem um preço. É ou não é? Ser próspero financeiramente tem um preço. Ou alguém resolve se formar: vou ser engenheiro. Qual o preço de ser engenheiro? Você tem 5 anos de faculdade pela frente, tem que gostar muito de matemática. É o preço. Tudo que você vai fazer na vida tem um determinado preço. E aí, para aquilo que você determinou de algo, avalie a sua disposição de pagar o preço. Nós colocamos aqui 6 áreas de alvos. Começamos com os alvos em relação a Deus. Tem um preço crescer em intimidade com Deus? Tem ou não tem, irmãos? Tem um preço. É um preço ou não é você acordar mais cedo todo dia? É um preço. É um preço ou não é você ter que fazer o seu plano de leitura todo dia? É um preço. É prazeroso? É, porque é prazeroso você depois se formar numa universidade e perceber: olha, eu paguei um preço, mas tem um preço para aquilo. O preço aqui, eu não estou falando do esforço próprio, mas tem um preço. Abraão pagou um preço. Deus tinha um sonho para Abraão, que era lhe fazer pai de multidões.
esse sonho resultou necessariamente em uma série de mudanças. Deus falou, eu vou te fazer pai de multidões, mas ele não permaneceu na casa dele, não permaneceu tudo como estava. Aquilo que Deus te disse que vai fazer em 2017, necessariamente vai resultar em mudanças práticas na sua vida. E aí Abraão agora, ele muda onde ele morava, o que ele fazia, onde ele drenava recursos, seu hobby muda, seu círculo de amigos muda, aonde ele morava muda, a vendinha do seu José, que ele comprava pão, torradinho, todo dia que ele estava acostumado, já não tem mais. Entende? Aquilo resultou em uma série de mudanças. Mas é interessante, o principal preço que Abraão pagou para chegar no lugar que Deus queria que ele estivesse, foi o preço da confissão. O preço para a conquista dos seus alvos é a mudança daquilo que você confessa. Abraão, ele havia recebido uma visão de Deus e avaliado o preço das mudanças necessárias para viver os sonhos de Deus. Houve muitas mudanças na sua vida. Ele teve que mudar, como eu disse aqui, uma série de coisas, mas a principal e a mais desafiadora mudança foi a mudança daquilo que Abraão confessava. Entende? Deus fez com que Abraão abandonasse a sua família, Deus fez com que Abraão abandonasse a sua terra, Deus fez com que Abraão abandonasse a sua estabilidade. Concordo que tudo isso tenha sido um preço, sim ou não? Se hoje Deus te chama e fala, eu vou te fazer pai de multidões, quantos querem? Diga aleluia. Mas aí Deus fala, filho, é o seguinte, você vai mudar. Os lugares que Abraão foi não era tão confortável, ele foi peregrinar. Deus fala, você vai mudar para um lugar que você não sabe, que você não conhece. Larga a sua casa que você demorou 10 anos para construir, que tem a banheira de hidromassagem que você sempre sonhou, que tem o piso de porcelanato que você sempre planejou, que tem a luz do jeito que você quer, que tem a poltrona que você sonhou. Agora você larga a sua terra, larga seus amigos, larga a sua família, abandona tudo, que eu vou para um lugar que eu vou te mostrar. É um preço. Mas é interessante que esse não foi o maior preço. O maior preço que Abraão teve foi em determinado momento, quando Deus olha para um homem velho, com uma mulher estéril, e Deus fala para Abraão, Abraão, agora eu vou mudar o seu nome. Agora você não vai chamar mais Abrão, mas você vai chamar Abraão. De pai exaltado, você agora vai chamar pai das multidões. Pastor, qual que é o maior preço para eu conquistar os alvos que eu tenho? Abraão venceu no que a maioria dos crentes fracassam: confessar a promessa. O ponto mais desafiador da mudança da vida de Abraão não foi mudar de país, não foi mudar de casa, não foi mudar de estilo de vida, mas mudar aquilo que ele confessava. Deus muda o seu nome para pai de multidões, uma confissão antiquada para um velho que não tinha filhos. Abraão já era um homem velho, um ancião. O maior preço da conquista dos seus alvos vai ser trocar o que você vê por aquilo que Deus vê. É interessante porque Deus fala muitas coisas acerca da sua vida. É interessante porque o que é impossível, você não pode fazer nada, você só pode confessar. Deus tem nos dito, colocado no nosso coração, eu vou entregar o ABC, vocês vão ver essa cidade se prostrando, vocês vão ver o meu poder se manifestando, o agir sobrenatural. Deus tem falado, 2017 é um tempo de crise, mas vocês vão ver no meio da crise, o sobrenatural se executando, portas abertas, sobrenatural, irmãos prosperando. Agora é interessante, o maior preço não é você levantar cedo para ir trabalhar, é um preço, é ou não é? O maior preço não é você ser um profissional qualificado e de sucesso. Concordo que isso é um preço, é necessário, Deus ama isso. Mas sabe qual é o maior preço? Tem muita gente que levanta cedo, tem muita gente que é profissional de sucesso, que você viu que não conquistou a vontade de Deus, não conquistou a herança de Deus. Sabe por quê? Porque o maior preço é mudar a confissão. Deus pega esse homem, tira ele da terra, tira da casa, tira da família, tira do conforto, tira do lugar de estabilidade. E agora, isso parecia um preço, mas agora Deus olha para um homem ancião, para um homem velho e fala, agora eu vou mudar seu nome, você vai chamar pai de multidões. E aí eu fico pensando no desconforto que Abraão teve, quando ele reuniu a família inteira dele. Você imagina, porque ninguém muda de nome assim. Você tem que chamar todo mundo e avisar. Você tem que trocar o nome do Facebook, sim ou não? Tem que trocar, quando você troca o nome do Facebook, e o pessoal é notificado. E estava lá, pai exaltado. Sabe o que Abraão faz? Troca o nome agora para pai de multidões. Aí ele reúne a família dele, chega para a mulher primeiro, amorzinho, Deus falou um negócio comigo. Irmão, você já viu alguém trocando de nome? Eu nunca vi. Se o irmão viesse falar para mim, irmão, você está meio... Não, pastor, sabe o que é? Que meu nome aqui, eu senti de Deus, vou trocar meu nome. Eu falo, irmão, você está bem? Você está bacana? E aí Abraão chega para a mulher dele agora e fala, Sara, sabe o que é? Deus mandou trocar meu nome.
Sara fala, bacana, Abraão, qual é o nome que Deus mandou você colocar? Podia ser homem rico, homem próspero, porque ele era, homem abençoado, homem que segue a vontade de Deus, podia ou não podia? Mas Deus queria tocar no lugar da confissão que ele precisava fazer. Deus falou, você vai chamar pai de multidões. Sara, me chama de pai de multidões. Abraão, que vergonha, Abraão, todo mundo sabe que a gente não tem filho. Abraão, todo mundo sabe que eu sou estéril, Abraão. Todo mundo sabe que a gente é um casal de estéril que não tem filho. Agora você quer ser chamado de pai de multidões, Abraão? Pelo amor de Deus. Que Deus troca o nome de Sara também. Agora Abraão reúne os criados. Você imagina, gente, quero fazer uma reunião extraordinária. Eu quero compartilhar algo muito importante com vocês. Todo mundo já deve ter pensado, Sara está grávida, sim ou não? Ele estava tentando há tanto tempo, todo mundo sabia. A hora que reuniu, todo mundo falou, Sara está grávida. Deus cumpriu, por isso que ele quer reunir. Ele fala, Deus falou comigo. Sabe que Deus falou comigo? Que eu vou chamar pai de multidões. A partir de hoje, vocês me chamam de pai de multidões. É fácil? Imagina o desconforto dos criados chamando o pai exaltado. E daqui a pouco, pai de multidões. Mas não tem nem menino correndo em casa. Não tem nem filho. Como é que chama de pai de multidões? Sabe por quê? O maior desafio de você alcançar os seus alvos é você começar a confessar antes de ver. É confessar Isaac antes de ter Isaac. É confessar a promessa antes de ter ela. É confessar que você é pai de multidões antes de ter a multidão. É confessar que você é próspero antes de ser próspero. É confessar que seu marido já está salvo antes dele se converter. Sabe qual é a questão? Paul Chu diz que uma vez uma mulher estava orando pela filha dela. E a filha dela era prostituta. É uma história verídica. E sabe o que é pior? Os pais eram crentes. E a menina começou a se prostituir com os amigos do bairro do pai. Será que tem uma coisa pior para um pai? Que a filha se prostituindo com os amigos do bairro dele? E aí, ela chegou no final de um culto e falou, pastor Paul Chu, que é o pastor da maior igreja do mundo, pastor, eu insisto em orar por ela, eu insisto em declarar, eu insisto em proclamar, em declarar, mas nada muda. Minha filha é uma prostituta. Ela não para de sair com homens. Ela é uma mulher depravada. Ela usa umas roupas depravadas. Nada muda. Paul Chu disse, sua oração nunca vai funcionar, seu jejum nunca vai funcionar, tudo que você jejuou e orou até hoje não funcionou, não é verdade? Não, e nunca vai funcionar desse jeito. Ela falou, mas o que eu faço? Ela falou, muda o que você confessa. Deus não enxerga ela como uma prostituta, Deus já enxerga ela como uma promessa. Deus não enxerga ela como uma mulher leviana. Começa a declarar aquilo que você já vê, aquilo que Deus disse que é, aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Sabe por quê? Porque é carnal confessar o que você está vendo. Você não vive por aquilo que você vê, você vive por aquilo que você crê. Qual que é o maior preço, pastor? Você vai ter que acordar cedo, você vai ter que se qualificar, você vai ter que criar mais compromisso. Mas o maior preço é quando você começa a mudar a confissão. Muda a sua confissão. Muda aquilo que você declara. Primeiro Jesus está dizendo, olha, você avaliou o preço. É esquisito ou não é? Estava vendo o pastor André aqui, Deus entregou uma palavra que nós teremos a maior rede de jovens do Brasil. Diga aleluia por isso. E ontem eu vim aqui, não subiram as cadeiras, tinha uns 400 jovens aqui, esse prédio estava cheio. Mas eu vou te dizer, parece meio antiquado por irmão ficar confessando. Parece até meio prepotente, seja sincero, sim ou não? Parece até meio prepotente. Quando eu falo para você que nós vamos conquistar o ABC, que nós seremos dezenas de igrejas nessa região, parece meio prepotente. Não, o pastor está achando o quê? Esse irmão aí está achando o quê? Eu estou achando o que Deus diz sobre mim, é isso que eu acho. Eu não acho que a opinião alheia acha. Eu não acho o que minha família acha. Eu não acho o que os incrédulos acham. Eu acho o que Deus diz sobre mim. É por isso que você tem que declarar o que Deus diz sobre você. Você colocou um monte de alvo lá. Sabe qual é o maior preço de conquista dos seus alvos? Você mudar o que você confessa. Eu te disse aqui que a legalidade está naquilo que você confessa. O maior preço para conquistar os seus alvos é você começar a declarar todo dia. Você começar a confessar todo dia. Você começar a profetizar todo dia. Eu profetizo sobre a Chloe todo dia. Hoje eu fui dar tchau para ela e eu falei assim, filha, ela deu um pouquinho de trabalho para ficar na escolinha uns dias atrás. E aí eu agora, antes de sair de casa, eu tenho que confessar. Filha, você vai ficar na escolinha, você vai ser a melhor aluna lá na escolinha, para ela dar o melhor do que tem nela. Você vai ser espiritual, você vai ajudar a professora, onde você chega, você é uma bênção, você tem elogios positivos, você é uma criança aplicada, você tem a bênção de Deus. Eu declaro sobre ela, onde você chega as coisas são diferentes. E aí eu declaro isso todo dia sobre ela. Hoje eu declarei, na hora que eu estava saindo, eu dei um beijo nela, e eu falei, filha, você vai ser a melhor na escola hoje. Ela falou, sabe por quê, papai? Eu falei, por quê?
Ela falou, porque eu me pareço com vocês. Ela falou, porque vocês são abençoados, do jeito dela. Que vocês são abençoados, eu me pareço com vocês. O negócio é a confissão. Você acha que o que muda é uma estratégia, o que muda é algo? Não, o que muda é você confessar. Primeiro Jesus está falando, você está avaliando o preço. Fala para quem está do seu lado, muda a partir de hoje. Para de confessar o que você vê. E começa a confessar o que você deseja. O que Deus diz que é. Você colocou seus alvos lá. Sabe o que eu confesso? Eu já vejo 150 pessoas batizadas. Eu já vejo uma igreja apaixonada, de irmãos envolvidos, células de irmãos apaixonados. Eu já vejo pastores sendo levantados. Eu já vejo no ABC. Eu estou orando agora pelo prefeito. Estou orando, ele vai congregar. Se ele não congregar aqui, ele vai se converter em alguma igreja. Mas eu estou orando, vai ter o batismo do carnaval. Sabe o que aconteceu no carnaval? Cancelaram o carnaval de Santo André. Estava muito fraco. Cancelaram o carnaval de Santo André. Glória a Deus. É a pior festa que existe no Brasil. Sabe por que cancelaram, Fátima? Que o ano passado eu orei. Orei e cancelaram. Simples assim. O ano passado até foi para o Evandro Evangelho, a gente podia fazer uma manifestação. Tanto dinheiro que a prefeitura investe, a gente podia colocar em algum outdoor. Tantos milhões é investido nessa pouca vergonha, tanta morte acontece. Não precisou. Mas aí eu mandei uma mensagem para o prefeito, que foi: seu prefeito, não vai ter o carnaval, mas eu estou deduzindo que o maior, ou entre os maiores eventos que vai ter em Santo André, que o ano passado já teve cobertura do jornal, vai ser a nossa conferência de jovens. Nós vamos reunir aqui milhares de jovens. Sabe o que ele já mandou? Os assessores, os vereadores já mandaram. Nós vamos estar lá, oficializa o convite ao prefeito. O prefeito vai estar aqui olhando e falando: rapaz, mas no meio do carnaval a gente cancelou o carnaval. E esse monte de jovem aqui que não bebe, não fuma, não se prostitui. As meninas não vão sair daqui grávidas, não vão abortar. Vão sair aqui cheio do poder do Espírito. Tem um poder espiritual nisso. Agora eu estou declarando que o carnaval caiu. Porque a partir dos próximos anos, esse ano já vai ter que limitar. E eu, André, sempre falando, eu tenho um sonho de ir para a rua, no carnaval, de fazer algo mais exponencial. Sabe o que eu estou imaginando? Que quem vai patrocinar a nossa festa vai ser a prefeitura. Porque nós vamos fazer o carnaval de Santo André. E quem vier, ou dança no som da chuva, ou não vai vir. Porque o carnaval em Santo André vai ser assim. Ou dança no som da chuva, no mover do Espírito, ou não tem jeito. Que a cidade vai ser tomada por Jesus. Diga aleluia por isso. Vai ser tomada por Jesus. Agora parece meio antiquado. Pastor, se só confessar, muda. Tem poder espiritual na confissão. Esse é o primeiro preço dos seus alvos. Começa a declarar todo dia. Começa a confessar. E se alguém abrir a boca, eu já disse lá em casa, ninguém pode vir falar mal dos outros para mim, vir falar coisa negativa. Não porque eu estou fora da realidade, nem quero viver fora disso. Mas a questão é a seguinte: eu estou baseado na fé. Eu acredito naquilo que a fé diz, não naquilo que as circunstâncias dizem. A segunda coisa que Jesus nos ensina: primeiro ele diz, olha, um homem primeiro vai avaliar o preço. Segundo coisa que você precisa para governar a sua vida: sente e calcule. Diga assim: sente e calcule. Uma vez que a clareza da vontade de Deus, o lugar que Ele quer te levar, sente e calcule. Esse foi o conselho de Jesus. Há um caminho a ser traçado entre o lugar que você está e o lugar que Deus prometeu. Lembre-se que Abraão não podia ser pai, mas isso não invalidou atitudes práticas que ele tomou. Irmãos, Abraão não sabia o dia que Sara ia engravidar. Imagina quando Deus falou com ele. Deus está falando com você aqui nessa noite, diga aleluia. Quando Deus falou com Abraão, é muito bom você ouvir e saber que a palavra da fé sai através da mensagem do Evangelho, dita pela boca de um homem pregador, um homem de Deus. Mas Abraão ouviu do próprio Deus. Se o próprio Deus disser algo para você, eu te digo, não tem como ter sombra de dúvida. Imagina quando Deus falou: sua esposa vai engravidar, você vai ser pai de multidões. Se fosse eu, já ia para Miami fazer enxoval. Miami não, né, irmãos? Talvez estou no nível do Embu das Artes ali, mas Deus vai prosperar. Mas eu já ia fazer o enxoval. Ia ou não ia? Sim ou não? Deus acabou de falar com você, o próprio Deus. Só de Deus falar comigo, eu acho mais poderoso Deus falar comigo em voz audível do que um filho nascer. Eu já falo: rapaz, eu vou fazer um enxoval. Abraão já tinha feito o enxoval. Agora, isso, quando Deus fala para Abraão que ele ia ser pai, isso não invalidou atitudes práticas de mudanças. Aquela coisa: pastor, Deus falou que eu vou ser, agora eu vou ficar aqui parado. Não, toda espera em Deus, ela é dinâmica, ela envolve dependência de Deus.
Nenhuma espera de Deus, em Deus é inerte, parado. Não, a espera em Deus é jejuando, é buscando, é clamando, é se intensificando, é se preparando. Então Deus tem dito, olha, vocês vão ser a maior igreja do ABC. Então eu tenho dito para os pastores, vamos nos preparar para isso, vamos preparar os nossos líderes para isso. Eu preciso de ler mais, preciso de conhecer mais, preciso estar com homens de Deus, eu preciso de intensificar mais, preciso ser mais submisso, mais temente a Deus, preciso de ter a minha família mais alinhada, o meu casamento mais sólido, eu preciso ser mais organizado com as minhas coisas, porque eu estou me preparando para aquilo que Deus disse. Preparando. Se prepare. Abraão se preparou. Há um caminho a ser traçado entre o lugar que você está e o local que Deus lhe prometeu. Lembre-se que Abraão, ele não podia ser pai, mas ele não ficou inerte. Viver na dependência não é não trabalhar. Quem é dependente de Deus trabalha, sabia? Quem está na graça de Deus trabalha. Talvez alguém te diz, pastor, mas nossa igreja é tanta coisa. A gente está tão envolvido. A gente não fala da graça. Sabe o que Paulo diz? Irmãos, nós só temos uma vida para viver. Você só tem uma vida. Eu comecei o culto aqui lendo Efésios. Sabe o que Paulo disse? Olha, tudo que eu vivi, eu reduzo a esterco pelo conhecimento de Cristo e ser achado nele. Eu te digo, esses dias eu tenho avaliado, daqui 1 milhão de anos você vai chorar, fala, Deus, eu só tive 50, 60, 70, eu tinha que ter me intensificado. Aí talvez alguém fale, pastor, mas na graça eu não trabalho. Não, Paulo disse, sabe o que Paulo disse? Eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos juntos. Parece presunçoso, não parece? Ele diz, reúne todos os outros apóstolos. Eu trabalhei mais que todos os outros juntos. Mas ele continua dizendo, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Sabe o que ele está dizendo? Quem vive na graça trabalha mais que os outros. Sabe por quê? Porque ele está debaixo do favor de Deus. Ele coloca a mão, o que os outros demoram 5 anos, ele coloca a mão, em 5 meses acontece. Ele chega no lugar, o que demora para os outros fazerem, o que é trabalho para os outros, para ele acontece com facilidade. Sabe por quê? Porque ele está debaixo do favor de Deus. A graça de Deus ativa em você o favor de Deus. E eu quero declarar, 2017 é o ano do favor de Deus sobre a sua vida. Você vai declarar onde você chegar, onde você colocar a mão, onde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés, onde você abrir a boca, nos lugares que você estiver estabelecido, você tem a marca do favor de Deus. E aí Abraão então, ele senta e calcula o preço para isso. A vida cristã é interessante porque necessariamente você vai ter que mudar uma série de hábitos. Você vai ter que mudar uma série de coisas, práticas, comportamentos, mas ter na dependência, saber que tudo isso é feito com leveza, com auxílio do Espírito Santo. Sentar e calcular mudanças não quer dizer que você deve disparar o gatilho da justiça própria. Pastor, vou mudar agora, amanhã eu vou acordar, você vai ver, e eu vou fazer. Sabe o que isso pode produzir em você na justiça própria? Muita frustração. Que aí o relógio desperta, o primeiro dia você não acorda, você já acorda mal. Seu dia, ao invés de ser abençoado, já acorda assim, aquele velório. Não, pastor, eu vou ser organizado, vou fazer um plano financeiro. Pastor, eu disse aqui semana passada, veja as pessoas que você briga, não briga mais com elas. Você fala, pastor, não vou brigar. Você colocou o nome lá das pessoas. Não vou brigar, não vou brigar. Olha, eu coloquei isso aqui diante de Deus. Olha, que vier pau, discussão, vou ficar quieto. Aí na primeira discussão, quando você está na justiça própria, você não aguenta. Aí manifesta o que está dentro. Aí você já desequilibra aquela coisa, aquele Big Bang. Todo mundo já tem que sair pegando o carro. Essa mudança aqui é fruto da dependência de Deus. Não sou eu que mudo, é Ele que me muda. Eu contemplo o Senhor, Ele vai me mudando. Eu estou dizendo para você, eu estou declarando que eu sou alguém que vou ganhar gente para Jesus a rodo. Aonde eu estou, no condomínio, na farmácia, no lugar que eu estou, nos lugares que eu chegar, eu vou disparar o mover de Deus. As pessoas vão vir, vão se... Isso não é, eu agora não fico nos lugares, não, pelo amor de Deus, eu preciso pregar, pelo amor de Deus, eu preciso pregar, alguém aqui precisa pregar, não. Mas a hora que eu chego nos lugares, eu tenho visto as portas abertas, o prato feito, Deus falando, filho, agora só come, o prato está feito, está na mesa, agora é só chegar. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Quando eu falo aqui de sentar e calcular mudanças, eu estou falando de você perceber que a cruz te dá acesso a ter uma vida vitoriosa. A cruz te dá acesso a ter uma vida disciplinada. A cruz te dá acesso a ter uma vida de amor a Deus. A cruz te dá acesso a ter uma vida de disciplina com seus negócios. A cruz te dá acesso, você pode orar e falar, Senhor, meus negócios estão aqui, Pai. Eu não tenho sabedoria para conduzir. Senhor, meus recursos não são suficientes. Aí não é o seu muito fazer, não. Quando você começa a declarar a palavra, aí daqui a pouco você faz mais que os outros. O pessoal fala, rapaz, você é mais inteligente que todo mundo, você é mais capaz que todo mundo. Você dorme, sabia que até sono, você dorme menos que os outros, você trabalha menos que os outros, e você tem um resultado superior aos outros. Sabe por quê? Fruto do favor de Deus, fruto do cuidado de Deus. E o terceiro e último ponto para você governar a sua vida. Primeiro,
Você precisa de enxergar quanto vai custar. Segundo, sentar e calcular. Então o que você vai ter que mudar? Sua hora de acordar tem que mudar. Isso não tem como espiritualizar. Às vezes você vai ter que quebrar um cartão de crédito, não tem como mudar. Você vai ter que crescer profissionalmente, não tem como mudar. Não tem como espiritualizar isso no sentido de que você precisa de fazer um MBA, você precisa de fazer uma atualização, você precisa de ler livros sobre determinado assunto, você precisa se tornar melhor. Não vai aparecer lá e você com o livro na mão, olha, glória a Deus, li o livro, nem vi. Não, você vai ter que ler, você vai ter que acordar, ler, seu devocional diário, você vai ter que mudar práticas, orar com a sua família, tem que mudar prática. Você que é sacerdote da sua casa, olha no olho da sua esposa, tenho feito isso, você é abençoada, você é mulher vitoriosa, virtuosa, você é mulher de provérbios, você é uma mulher frutífera, começa a declarar sobre a sua esposa, sobre seus filhos. Agora isso são mudanças de práticas. Amorzinho, vamos acordar mais cedo para orar? Você que é esposa, amor, vamos acordar, nem que for 15 minutos eu acordo com você, oro, depois eu volto a dormir. Mas vai ter que mudar coisas. Mas eu quero te dizer, isso não é mudança no esforço próprio, é Ele mudando você. Vai ter que mudar, às vezes seu gênio vai ter que mudar, sua maneira de se relacionar com as pessoas vai ter que mudar, suas crises temperamentais vai ter que mudar. Mas sabe quem muda tudo isso? É quando você olha um planejamento. Eu coloquei lá nos meus planejamentos mudanças minhas, mas você pode colocar, eu quero ficar mais calmo. Eu coloquei lá tudo, mandei para o Wellington meus alvos. Coloquei até que eu vou agora... fisicamente vou mudar algumas coisas, vou cortar algumas coisas na minha dieta. De terça-feira eu vou para o jiu-jitsu com o Thiago, tem aqui um grupo de jiu-jitsu, não sei se você sabe, de sábado, né? Eu não posso vir de sábado, mas falei, só vou vir de sábado na hora que ninguém me pegar mais no tatame. Aí eu venho para bater nos irmãos, porque pastor vindo para apanhar fica feio, né? Se bem que eu fui, e logo nos primeiros treinos aí, eu peguei o Israel lá, dei uma travada nele, falou que deixou. Ele falou que deixou, não sei. Tá perigoso agora, se eu for rolar com Israel, agora ele vai me pegar, não vou mais. Mas coloquei lá, aí coloquei a fisioterapia de quinta-feira, eu tenho que fazer RPG para uma correção postural. Eu estou declarando haja já, Senhor, eu vou terminar o ano, minha coluna vai estar bem. Porque você chega no médico e fala, desse jeito aí você vai parar no bico de papagaio em cima da cadeira de roda. Aí o outro te olha meio encurvado, ao invés de declarar, você vai ficar reto em nome de Jesus. Aí a pessoa fala, nossa, do jeito que você está aí. Não, eu estou declarando a vida até sobre isso. Senhor, eu vou ter vontade de ir para o RPG, eu vou ter vontade de acordar e ir lá. Terceira e última coisa, para nós finalizarmos, para governar a sua vida, para que você tenha um governo da sua vida. Primeiro, avalie o preço. Segundo, sente e calcula. Terceiro, não permita coisas inacabadas na sua vida. Vira para quem está ao seu lado e fala, não permita obras inacabadas. Fala, você vai entrar para vencer. Fala, tudo que você colocar a mão, você vai concluir com êxito. Diga aleluia. A terceira coisa é isso. Tudo que você colocar a mão, você vai concluir com êxito. Você vai entrar para fazer as coisas, vai concluir com êxito. Os irmãos nem todos viram aqui do Alex, que foi o servo do ano. Mas os irmãos te pegaram, porque na turma especial eu usei o Alex de exemplo. Eu gosto do Alex, porque ele não entra em nada para brincar. Tem irmão que não gosta de brincar. O irmão não entra em nada para brincar. Precisava fazer um barquinho para tudo, né? Na escada de servos, Alex, fica. Você deve ter visto aqui seus convidados. Fica lá no estacionamento para a gente. Você imagina só o irmão ali acenando, ajudando. O irmão não sabe brincar, ele já lava os carros, já deixa aquela coisa maravilhosa. Aí a Bruna precisava de fazer um barquinho para as crianças, para o Kids. Se me pedisse um barquinho, acho que ela até mandou, faz um de papelão aí o pessoal atrás do barquinho assim, né? Coloca aqui o barquinho na frente, vai todo mundo atrás do barquinho, aquela coisa bacana, né? Aí mandou para o Alex. Aí eu falei, amor, o Alex não sabe brincar não. Você mandar para ele, o negócio vai ficar feio. Aí chega o Alex aqui, se você for no final, você nunca viu esse barco, tem um barco de verdade. Se tem algum irmão pescador, pode emprestar, Alex? Se tem algum irmão que vai pescar nas festas, o barco cabe uns 15 dentro. E, rapaz, é um barco de verdade, de madeira. Eu falei, o irmão não sabe brincar. Mas sabe o que é interessante? É que ninguém nunca vai esquecer do barco. Quando a gente resolve pegar as coisas e fazer com excelência, ninguém esquece. Quando te dá alguma coisa na mão, se você fizer direito, agora você precisa ser de gente inesquecível. O Alex é um irmão inesquecível. Quando ele não vem aqui por algum motivo, está viajando algum motivo, eu sinto até falta no culto, porque é um irmão inesquecível. Como tem tantos outros irmãos inesquecíveis em tantas áreas. Mas você precisa ser inesquecível. É aquela coisa de não ter obra inacabada. Eu peguei, eu vou até o final. Eu não vou até o final de qualquer jeito, eu vou ser o melhor naquilo que eu peguei. Eu vou ser o melhor. Você já viu aquela coisa de jogador de futebol obstinado a ser o melhor? Os melhores, às vezes, você pega um Cristiano Ronaldo que ganhou pela sexta vez, né? Quinta vez? Está diminuindo. Está declarado Cristiano Ronaldo. Manda esse áudio para ele aí. Grave e manda para ele, está declarado até a sexta vez.
Mas Cristiano Ronaldo, ao meu ver, você viu várias pessoas falando, ele não é melhor que o Messi. O Cristiano Ronaldo é um esportista. Eu sei que as mulheres aqui estão olhando para minha cara, tipo assim, né? O que o pastor está falando? Mas Cristiano Ronaldo é um cara preparado fisicamente, ele é um esportista. Colocaram um tempo atrás para ele correr do lado de uma Ferrari, o bicho corre mais que uma Ferrari. Agora é alguém preparado. Por quê? Porque ele resolveu, eu entrei. Aí sabe o que o Cristiano Ronaldo disse? Olha aqui para mim. Na quarta vez com o melhor do mundo, eu já estou encerrando. Ele disse: o desafio de quando você, eu não sei se você sabe, mas Cristiano Ronaldo não precisa mais de dinheiro. Ele é um cara altamente generoso. Todo dia está dando 1 milhão para alguém aí. Todo dia, Ora aí, fala ao Senhor, manda o meu 1 milhão também. Ele é solteiro, não é? Cadê as irmãs solteiras para declarar? Aleluia. Aí, sabe o que o Cristiano Ronaldo falou? O desafio de onde eu estou, que ganha milhões por mês, e já foi melhor do mundo várias vezes, sabe o que ele falou? O desafio é se manter no topo. É a motivação de todo dia querer ser melhor. Porque ele já é o melhor de tudo. Já ganhou como melhor de tudo, os gols mais bonitos. Esse ano ganhou Eurocopa, ganhou tudo. Agora a questão é a seguinte, é um cara que não sabe brincar. O que ele entra para fazer melhor. Sabe o que Jesus está falando? Cuidado para não ter uma obra inacabada, uma obra mais ou menos. No que você entrar, eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ser o melhor da área que você está. Você vai ser o melhor das coisas que você pegar. Tudo que você pegar e for colocar na sua mão, você vai fazer com o melhor. Você vai fazer com a máxima excelência. Jesus está dizendo isso. Olha o que Jesus disse: se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Jesus nos alerta ao planejamento para não corrermos o risco de ter uma obra inacabada. Como é frustrante estabelecer alvos, começar coisas e não terminar. Lamentavelmente isso é comum, iniciarmos um ano, começarmos projeto, nos envolvermos em determinadas coisas e logo vermos que aquilo ficou inacabado. Jesus exemplifica isso como algo vergonhoso, do qual todos os outros vão comentar negativamente. No processo, eu encerro aqui, no processo de Abraão se tornar quem Deus tinha sonhado que ele fosse, quem Deus tinha planejado que ele fosse, Abraão sofreu 2 grandes riscos, em 2 momentos da vida dele, de não chegar no lugar que Deus tinha para ele. Vira para quem está ao seu lado e fala: tome cuidado. Há 2 grandes riscos, para que você não cumpra aquilo que Deus prometeu em 2017. Abraão teve 2 grandes riscos. Primeiro, quando Abraão vai para o Egito com medo, começa a fome começa a assolar, e Abraão agora ele se vê com medo, preso pela culpa, pela condenação, por achar que Deus não ia sustentá-lo, agindo agora através do medo, da condenação. Eu te falo, quantas vezes nós não abrimos mão dos alvos de Deus por causa da culpa e da condenação? Quantas vezes começa o ano porque você está melhorzinho agora, você acha que você está mais santo agora, você acha que você está mais generoso agora, e aí começa o ano você declarando: Deus vai fazer chover, chuva de bênção e poder. Irmãos, eu gosto de sertanejo, né? Eu falo, não sei como os irmãos ficam ouvindo música que é mundana, tem até sertanejo gospel. Eu não entendo, eu falo para minha esposa, tem até sertanejo gospel agora, não tem por que ouvir outras músicas não. E aí, o Abraão, a primeira coisa que ele teve foi o medo. Você começa naquela empolgação, naquela motivação, naquela coisa, mas sabe o que acontece? Daqui a pouco você começa a olhar para você mesmo, e quando você olha para você mesmo, você começa a dizer: poxa, acho que eu vou parar de confessar isso. Quando eu estava lá, daquele jeito, super espiritual, motivado, alegre, amém, mas agora eu vou parar de confessar. Tome cuidado, os 2 riscos de Abraão, e os 2 riscos para você não conquistar os seus alvos. Primeiro, culpa e condenação. Liberte-se da culpa e da condenação. O diabo em todo tempo vai querer dizer que você não merece, mas sabe qual é a questão? A etiqueta de preço é o sangue de Jesus. Mesmo que eu não mereço, Ele merece no meu lugar. Mesmo que naturalmente eu não mereça, pelas minhas atitudes eu não mereço. Sabe quem é, irmãos? São aqueles que reinam em vida, aqueles que sabem esbanjar da graça. Você precisa ser a criança que sabe esbanjar da graça. Se o diabo falar: aquilo lá é muito para você, aí você diz: espera aí que eu vou te mostrar meu cartão de crédito. Sangue de Jesus, a cruz de Cristo é o que me dá acesso para comprar. Não é o quanto eu posso fazer, não é o quanto eu posso jejuar, não é o quanto eu posso orar, não é o quanto eu posso me esmerar, não é a minha vida certinha, não.
é o favor de Deus sobre mim. Esse foi o primeiro limite de Abraão. Tome cuidado com isso. No meio do caminho, o diabo vai querer falar para nós, conquistar uma cidade inteira. Vê lá vocês. Em algum momento que a gente ultrapassar, alguém vai olhar para o pastor, mas a gente, porque problema sempre tem, a gente está com problemas para resolver aqui, e você está falando aí confessado, a gente ganhar uma cidade, pastor. Alguém vai olhar para você e falar, rapaz, mas está no ano da maior crise, você está falando que vai prosperar no meio dessa maior crise, vê lá, seja realista. E aí sabe o que a gente faz? A tendência é olhar para você mesmo e falar, eu não mereço ganhar minha casa do jeito que eu sou, eu não mereço ganhar gente para Jesus do jeito que eu sou, eu não mereço ter uma vida própria, pastor, eu não mereço ser rico, eu não mereço ter um casamento abençoado, é o tipo de gente que eu sou. Quer te falar, liberte-se de toda culpa e condenação. O mérito não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com Cristo. Olha para Cristo. Quando o diabo falar que você não merece, talvez você está aqui, você quer casar, e aí o diabo fala, você não merece. Olha lá, tanta irmã que se guarda, tanta irmã que é assim, tanta irmã que é assado. Olha, tanto rapaz, olha, tem rapaz formado, você não tem dinheiro para comprar um picolé, você acha que você vai conseguir casar? Aí você olha e fala, mas não tem a ver comigo, tem a ver com os méritos de Cristo. Ele vai fazer todas essas coisas, Ele vai realizar toda boa obra. Não tem a ver comigo. Para de olhar para você. Sabe qual é o problema? Quando você olha para você, você vai querer diminuir os alvos. Aí você olha e fala, quer saber, eu coloquei isso aqui, mas vou dar uma reduzida, porque olhando assim para mim, para a minha realidade, para a minha situação. Não, olha para Cristo, olha para aquilo que Ele disse, se baseia naquilo que Ele disse. Essa é a sua verdade. O primeiro risco é esse, é o medo, a culpa, a condenação. Mas tem um segundo risco que Abraão passou, que você também vai enfrentar. O risco da justiça própria. Pastor, o que é a justiça própria? É o momento que você, se por um lado às vezes a gente fala, não, eu não mereço, por outro lado você fala, eu mereço demais. Não, eu mereço. Abraão, durante o período da vida dele, ele olhou e não se sentiu merecedor. Isso fez com que ele fosse para o Egito, se apartasse do favor de Deus, fosse para o lugar que Deus o queria. Isso resultou em Deus não falar com ele durante anos. Medo, culpa, condenação, se liberta disso. Pastor, eu pequei ontem. Ora, acabou, está livre. Pastor, irmão, vai pecar amanhã, tem perdão para amanhã também. Você vai pecar em 2017, mas você não é um pecador, você é justo. Tem perdão. E sabe qual é a questão? Cristo, irmãos, eu sei que às vezes mãe, mas nem mãe, né? Mãe às vezes é mais brava que pai, né? Mãe às vezes é a lei, pai é a graça, né? Pai é aquela questão de amenizar. Mãe é uma que peca. Criança fica assim, não bate, pelo menos lá em casa, não apanhava da minha mãe, nem minha filha apanha da minha esposa, mas a gritaria é danada, rapaz, dá medo, né? Por isso que aquele ditado, cão que late não morde. Pai normalmente chega de mansinho, só dá aquela olhada, eu dou 1, 2, 3, conta até 3, aí o negócio fica feio. Mas sabe qual é a questão? A questão é que até mãe, que fica, agora você não vai ter, no final o que mãe faz? Só que Deus não é assim. Quando você erra, é aí que Deus te fala, agora você vai ter. Essa é a loucura da graça. Você erra, aí sabe o que Deus diz? O irmão está no pecado, aí o outro rindo. Deus agora perdeu tudo. Pastor, todos os anos que ele investiu, perdeu tudo. Aí sabe que Deus olha, fala, filho, mãe olharia e fala, agora você não vai ter nada. Agora... Sabe que Deus olha e fala? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor, a misericórdia, o amor de Deus. É assim Deus. Por isso liberte da culpa e da condenação. Mas tem outro problema aqui, é a justiça própria. Abraão chegou num determinado momento que ele falou, eu vou ter o filho. Se Deus não quer me dar pelas vias dele, eu vou fazer pelo meu jeito. E aí Abraão caminha, com todo perdão Abraão, desculpa aí, talvez Abraão está ouvindo, né, irmãos, vou saber. Às vezes Abraão resolveu vir olhar para Santo André hoje. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então Abraão, desculpa, tá? Só dá uma licença aqui. Aí no céu a gente pode se acertar. Mas Abraão, que era o pai da fé, agora teve uma fé que não era uma fé inteligente. O que Deus prometeu que ia dar para ele? Deus prometeu um. Aí sabe o que Abraão falou? Se por um lado ele ficou acusado, fugiu. Aí deu 5 minutos de Abraão falou, agora eu estou merecendo, eu vou ter esse filho. Deus queira ou não, o menino vai nascer. Queira Deus ou não, vai acontecer. Aí sabe o que Abraão fez? Abraão escutou Sara. O que Sara disse para ele? Você toma cuidado, irmão, às vezes os conselhos das irmãs não são tão apropriados. Você vê Adão tropeçando, depois Abraão.
Mas aqui só tem mulher de Deus, diga aleluia. Cadê as irmãs? Só mulher virtuosa, apaixonada. Só aquelas que falam, amorzinho, vai que o Espírito está com você. Diga aleluia, as irmãs. Ixi, aleluia. E aí, Abraão agora fala, Deus vai me dar um filho, eu vou resolver o problema. Aí sabe o que ele faz? Tinha a criada Agar. Abraão se deita com Agar e nasce Ismael, fruto da justiça própria. Pastor, mas não era fé? Não, isso não é fé. Você precisa tomar cuidado. Ah, pastor, Deus disse que vai me curar. Vou começar a confessar agora e vou parar de tomar o remédio amanhã. Sou diabético, pastor, amanhã eu vou cortar o remédio. Isso não é fé. Fé é você confessar e você fazer aquilo que você pode fazer, mas você deixar Deus fazer. O impossível só Ele pode fazer. Porque você já viu gente morrendo porque parou de tomar remédio? Eu já vi. Já viu? Ah, pastor, já vi gente sendo curada, mas já vi gente morrendo também. Então eu confesso e vou mudando práticas, mas eu vou lá no médico, quando eu vou pegar o exame, o que é a fé? Quando eu for pegar o exame, não é parar de tomar o remédio, mas quando eu for fazer o exame, eu declarar, eu estou curado. O médico vai ter que falar que eu estou curado. Os exames vão ter que dizer que eu estou curado. Isso é fé. Pastor, eu quero um carro. Aí o irmão acha que fé é entrar na concessionária e parcelar em 60 meses sem ter dinheiro. Ah, o pastor está na fé, sabe aquela coisa. Aí vai pegar uma parcela que é 95% do salário dele. E ele está na fé. Isso é fé, irmãos? O que o irmão tem que fazer no final? Vender o carro. Você já viu isso? Aí o irmão fala, não, Deus me deu. Aí quando tem que vender o carro, fica aquela imagem de frustração. Pastor, o que é fé? Fé é quando Deus diz que vai te dar um carro, você vai tirar a carta. Isso é fé. Tirar a carta é fé, é ou não é? É fé. Você está tirando a carta. Então, a justiça própria, tome cuidado para querer fazer no baixo da força. Não, pastor, Deus diz, pastor, o que eu faço? Você confessa, e à medida que você confessa, você crê, confessa, e as atitudes que Deus quer te levar a ter, Ele mesmo vai introduzir no seu coração. Ah, pastor, quer dizer então que eu não sou ousado? Não, você é ousado, mas você é ousado na fé, você é ousado na percepção da vontade de Deus. Quantos entenderam? Diga aleluia. Quantos vão governar os resultados da sua vida? Diga aleluia. Quantos vão ver cada um daqueles alvos que você fez se cumprir? Diga aleluia. Rogo-vos pelas compaixões de Cristo, que você faça o seu alvo, que você coloca lá o seu alvo, que você estabelece. Você não veio semana passada, escuta a palavra, coloca lá, estabelece seus alvos, coloca na porta do armário e começa a declarar o haja de Deus. Começa a declarar, eu vou governar os resultados da minha vida. Eu vou primeiro calcular o preço. Então calcula o preço. Qual é o preço? Tem algumas mudanças, mas sobretudo, mudar a sua confissão. Depois, senta e calcula, senta e projeta. Olha, eu vou ter que mudar isso, vou ter que fazer esse corte, vou ter que acordar esse horário, vou ter que me intensificar aqui. E por último, seja alguém que escolhe ter obras acabadas. Teve começo, vai ter fim. Começou em 2017 desse jeito, mas vai terminar melhor, muito melhor do que começou.